Agora vamos para a segunda parte do volume 11.5. Chegamos no dia 30 de março. Nesse dia a Aonami mandou uma mensagem para o Kiyotaka. Ela queria se encontrar com ele e com a Suzune. O Kiyotaka acha que a Aonami quer saber os detalhes da disputa da classe C e da classe A no último exame. Também acha que vão conversar sobre a cooperação entre a classe B e a classe C, já que isso vai se tornar um problema para as duas classes no futuro. O Kiyotaka envia a mensagem para a Suzune. Além disso, ele pergunta se ela está pronta para falar com o Manabu. Só que a Suzune ignora a pergunta e diz que está livre a qualquer momento para se encontrar com a Aonami. O Kiyotaka pergunta se o dia 2 de abril estava bom. Mas a Suzune queria se encontrar com a Aonami hoje mesmo. Ao que parece só vamos ter o encontro dos irmãos no dia 31. A Aonami e o Kiyotaka marcaram de se encontrar no café. Enquanto não chegava a hora do encontro, o Kiyotaka foi dar uma volta no shopping. Como sempre ele tem um encontro inesperado com a Ibuki. Os dois se encontram no elevador. Só que dessa vez não ocorreu nenhum problema que fizessem eles ficarem presos. Quando a Ibuki e o Kiyotaka saem do elevador, eles continuam caminhando juntos. Nenhum dos dois tomou a iniciativa de se afastar. O Ishizaki, quando vê os dois juntos, pergunta se eles estão em um encontro. Isso faz a Ibuki chutar o joelho dele. Outra coisa que aconteceu nessa cena, foi o Ishizaki contar ao nosso protagonista a sua grande estratégia para chegar à classe A. Ele queria fazer o Kiyotaka se juntar à sua classe. Nessa parte o Ishizaki até cita que o Albert gosta do Kiyotaka. O nosso protagonista está montando um harém de homem e de mulheres. Só que o Kiyotaka recusa a ideia. Ele prefere ser adversário do que aliado. Ele também diz que acha que o Ryuen não ia querer recorrer a algo assim para chegar à classe A. A Ibuki e o Ishizaki se separam do Kiyotaka. Eles foram se encontrar com Ryuen. O Kiyotaka começa a pensar sobre como as coisas ao seu redor mudaram nesse ano. Agora ele consegue até manter conversas com Arisu e com Ryuen. Era prova que o tempo realmente estava passando. Isso faz o Kiyotaka lembrar do ano passado. Antes de ir para o ensino médio, o nosso protagonista tomava cuidado para ninguém descobrir o que ele estava planejando. Ele não queria que o professor Ayana Koji descobrisse. O Kiyotaka fala que ele teve sorte por vários motivos. Uma delas é que seu pai era uma pessoa muito ocupada. Já que se o professor Ayana Koji fosse uma pessoa mais presente, provavelmente ele teria mais dificuldades em conseguir fugir. O Kiyotaka diz que nem conhecia o lugar que chamava de lar. Afinal de contas, o quarto branco foi onde ele passou a maior parte da sua vida. Para ele, o lugar onde estava morando no ano passado não era nada mais que um lar temporário. Era um lar onde ele não passou mais de um ano. Não era diferente de um hotel. O Kiyotaka fala que não sabe o que aconteceu ano passado, mas tinha certeza que o quarto branco voltou à ativa. Enquanto o quarto branco precisasse dele, ele voltaria. Isso aconteceria em um futuro não muito distante, daqui a 2 anos. O Kiyotaka diz que como ele ainda tem 2 anos pela frente, não faz sentido pensar nisso agora. Ele está em uma situação que não poderia imaginar que aconteceria há um ano atrás. As memórias que ganhou ao longo desse ano estão gravadas no seu coração, fazendo o que queria, vivendo livremente a sua vida como estudante do ensino médio, conversando com colegas pelo telefone e também saindo junto com eles. Viver uma vida assim sempre pareceu algo irreal para o Kiyotaka. Se ele dissesse que essa vida não é satisfatória, seria uma mentira. Claro que o campus tem vários problemas e muita coisa mudou nos últimos meses. Ele ficou mais confortável com a companhia das várias garotas que estavam se aproximando. O Kiyotaka diz que se tornou uma pessoa real no seu exterior. Concluindo a reflexão do nosso protagonista, ele chega no café. A Suzune já havia chegado no local. Ela pergunta ao Kiyotaka se ele não tinha outras coisas para fazer. A Suzune pergunta isso porque o Kiyotaka chegou 20 minutos mais cedo do que o horário marcado. Só que chega a ser engraçado ela falar isso, sendo que ela chegou tão cedo quanto ele. Para completar o bonde das pessoas que chegaram cedo, a Aonami também aparece no café. Nessa parte descobrimos que a opinião da Suzune sobre a Aonami mudou. No começo ela achava que a Aonami era uma hipócrita que fingia ser uma boa pessoa, mas agora vê que a Aonami é de fato uma boa pessoa. Ser boa é uma arma que a Aonami possui, mas também pode ser uma fraqueza. Afinal de contas, quanto mais boa a pessoa é, mais fácil é para ela ser usada por pessoas más. Isso faz o Kiyotaka fazer uma pergunta a Suzune. Ele pergunta se ela acha que é melhor não ser uma pessoa tão boa. A Suzune responde que ser uma pessoa de bom coração é ótimo caso você morasse nas montanhas, em volta da natureza. Agora, para sobreviver nessa sociedade competitiva, ser uma pessoa de bom coração é uma desvantagem. Ela também fala que por conta da personalidade que a Aonami tem, ela vai continuar sendo uma boa pessoa, mesmo sendo uma desvantagem. O Kiyotaka diz que a Aonami sabe diferenciar o bem do mal. Se algo colocasse os seus colegas de classe em perigo, ela estaria disposta a fazer qualquer coisa.
Um bom exemplo foi quando ela pensou em namorar o Nagumo em troca de pontos privados que seriam utilizados para evitar a expulsão de uma colega de classe. Depois de conversar um pouco com a Suzune, o Kiyotaka chama a Onami para sentar junto com eles. Quando se junta a dupla, a Onami fala que eles podem pedir o que quiser que ela vai pagar. O Kiyotaka fica um pouco preocupado, já que ela deveria estar com 0 pontos privados. A Onami diz que vendeu um secador de cabelo para a Nishikawa da classe A. Ela fez isso para ter dinheiro para se manter no mês de março. Para esse encontro no café, a Onami estava novamente usando perfume. Ela quer estar cheirosa na presença do Kiyotaka. A Suzune pergunta para a Onami sobre o que eles vão conversar. Se é sobre o último exame ou sobre o acordo que existe entre as duas classes. O Kiyotaka fez a conversa ir primeiramente para o exame. Nessa parte a Onami se mostra culpada pela derrota da sua classe contra a classe D. Ela diz que eles perderam pela sua falta de habilidade. A mudança de comandante na classe D abalou a Onami. Ela não esperava que o Ryuen fosse aparecer como comandante. A Onami não pretende reclamar para a escola sobre as estratégias usadas pelo Ryuen. Ela e a classe B querem levar essa derrota como uma lição. Não querem cometer os mesmos erros. Saindo na conversa sobre o exame e indo para o acordo entre as duas classes, a Suzune quer encerrar a parceria que existe entre classe C e classe B. Ela fala que para subir no próximo ano, vão precisar também derrotar a Onami. A Suzune pretende levar a sua classe para a classe B ou classe A no próximo ano. Por isso ela fala que acha essa cooperação é nada mais que um obstáculo agora. A Suzune agradece a Onami por ela ter oferecido essa parceria quando a classe C era fraca. Eles agora vão ser inimigos no próximo ano. Parece que vamos ter um segundo ano bem movimentado. Com a conversa com a Onami encerrada, a Suzune e o Kiyotaka saem do café. Eles aproveitam para conversar um com o outro. A Suzune pergunta por que o Kiyotaka negociou o confronto entre a classe C e a classe A com a Onami sem a permissão dela. Ele responde que achava que a classe A seria a melhor opção. O Kiyotaka até deixa a Suzune entender que ele sabia que o Ryuen seria o comandante da classe D. Sendo assim, eles não seriam uma presa tão fácil como todo mundo estava achando. A Suzune diz que ele deveria ter conversado com ela antes. Ela ainda tinha dúvidas em acreditar no que o Kiyotaka estava dizendo. A Suzune até chegou a especular que talvez a Arisu e o Kiyotaka tivessem planejado essa disputa com antecedência. Só que depois ela retira isso, já que não tinha qualquer evidência. Ainda nessa conversa, a Suzune fala que a classe C tem crescido, mas ainda não é o suficiente para chegar à classe A. Ela quer que o Kiyotaka se esforce mais. A Suzune quer que ele prove que realmente deseja ir para a classe A. Só que o Kiyotaka se recusa. Ela diz que ele só fala, mas não quer ajudar a ir para a classe A. O Kiyotaka diz que isso é o caso ao menos por agora. Ele também fala que não tem ninguém no primeiro ano no mesmo nível que ele. A Suzune chega a chamar o nosso protagonista de vigarista. No fim, ela decide apostar contra o Kiyotaka. Eles vão decidir uma matéria no próximo exame onde vão competir um contra o outro. Caso a Suzune tire a maior nota, ela quer que o Kiyotaka se esforce para ajudar a classe C a ir para a classe A. Agora caso o nosso protagonista vença, ele quer que ela realize um pedido dele. A Suzune ficou com o pé atrás de aceitar. Ela ficou com medo do Kiyotaka pedir alguma coisa estranha. Só que quando o Kiyotaka fala que ela já está preocupada com as consequências da derrota e não tem autoconfiança, então deveria apenas ignorar o resultado da disputa, já que é ele quem vai vencer. Isso faz a Suzune aceitar. O Kiyotaka pode pedir qualquer coisa. Mal sabe ela que a sua derrota é certa. Às 11h30, no banheiro masculino do shopping, o Hashimoto e o Ryuen estavam batendo um papo. O Hashimoto sabe que o Ishizaki não foi a pessoa quem derrotou o Ryuen. Ele acha que o Kiyotaka tem algo a ver com isso. O Hashimoto até chega a testar o Ryuen para ver a sua reação. Ele fala que a pessoa com quem estava falando no telefone era o Kiyotaka. Só que o Ryuen não mostra nenhuma reação. Na verdade a pessoa que tinha recebido uma ligação do Hashimoto foi o Kanzaki. Tanto que ele até foi ao encontro dos dois no banheiro, assim formando os 3 mosqueteiros do banheiro. O Kanzaki queria se encontrar com Ryuen para falar sobre o último exame. Ele sabe que foi o Ryuen que planejou que os alunos da classe B ficassem com dor de barriga. Também sabe sobre os ataques psicológicos que a classe D fez com os alunos da classe B. O Kanzaki fala que isso não vai funcionar novamente. Ele diz que vai impedir que aconteça na próxima vez. O Ryuen pergunta o que o seguidor da Onami pôde fazer sozinho. O Kanzaki responde que apoiou a Onami ao longo do ano porque viu que as habilidades de liderança dela eram superiores a outras classes. Ele fala que ainda tem confiança nela, só que ela não consegue lidar com situações de emergência, como também não consegue abandonar os mais fracos. Vamos ver o que o Kanzaki vai ser capaz de fazer no futuro. O interessante é o Hashimoto fazendo jogo duplo. Ele está tentando garantir um lugar nas outras classes caso tenha que sair da classe A. Depois o Ryuen foi atrás do Kiyotaka.
Ele queria saber o que significava a mensagem que recebeu da Yori. Quando ele se encontra com nosso protagonista, tem sua resposta. O Kiyotaka diz que teria feito um trabalho melhor no último exame. O Ryuin responde que está livre para usar todos os meios necessários. O nosso protagonista fala que se o Ryuin continuar com essas estratégias arriscadas, pode acabar sendo expulso. O Kiyotaka diz que não quer que as coisas acabem assim, afinal de contas, ele pode se sentir um pouco sozinho caso o Ryuin for expulso. Uma coisa interessante nessa parte, é que o Ryuin não acredita que o Kiyotaka seja mais fraco que a Arisu. Ele acha que ou o Kiyotaka não foi a sério na disputa ou a escola fez algo para a classe a vencer. O Ryuin disputa com a Kei sobre quem é mais fã do Kiyotaka. Bom, voltando à conversa dos dois. O Kiyotaka pergunta ao Ryuin sobre o que ele pretende fazer no seu retorno. Ele responde que pretende aproveitar as férias um pouco mais. Caso se cansar disso, vai destruir a Onami e a Arisu como aquecimento. O Kiyotaka fala que ficaria grato se ele fizer isso. Assim a classe C poderia subir no ranking. O Ryuin tenta atacar o Kiyotaka com um ataque surpresa, só que o nosso protagonista se esquiva dos dois ataques. O Ryuin diz que o Kiyotaka é um monstro por se esquivar do seu ataque surpresa. Ele pergunta ao Kiyotaka por que ele não está revidando. O Kiyotaka responde que não é hora certa. Depois dessa parte, nosso protagonista fala sobre o plano do Ryuin no último exame. Ele diz que o plano dos laxantes no karaokê poderia ter dado problema caso a comida e bebida tivessem sido guardadas como provas. A salvação do Ryuin foi que a Onami não reclamaria sobre isso. O Ryuin fala que a atitude da Onami era algo que ele esperava. O Kiyotaka diz que se isso é verdade, então foi algo ingênuo. Ele fala para o Ryuin que nunca vai ser superado por algo assim. O Ryuin diz que vai aceitar esse conselho lixo, mas que um dia vai derrotar o Kiyotaka. Um protagonista que está ajudando os rivais a evoluir, não me lembro de ter visto algo assim. Graças ao conselho do seu ídolo, o Ryuin vai ser mais cuidadoso com os seus planos daqui pra frente. Ao meio-dia começa a chover forte. O Kiyotaka ainda estava no shopping. Ele se sentou em um banco e depois de 20 a 30 minutos decidiu voltar ao dormitório. Foi quando ele notou a Onami no meio da chuva. Ela começou a caminhar em direção à escola. O Kiyotaka ficou preocupado que ela ficasse doente, então foi levar um guarda-chuva. Só que a Onami queria ficar na chuva. Então o nosso protagonista decidiu fazer o mesmo. Ver o seu amado se molhando na chuva fez a Onami ficar preocupada que ele pegasse um resfriado. Isso faz ela aceitar sair da chuva. Os dois voltam até o dormitório. A Onami não queria voltar ao seu quarto. Se ela ficar sozinha pensando, vai ficar deprimida. O Kiyotaka pergunta se ela queria ir ao quarto dele. Se ela não quiser, ele pode ficar com ela quantas horas for preciso. A teimosia do nosso protagonista vence a Onami, ela aceita o convite. O Kiyotaka pergunta se ela quer conversar sobre o que está deixando ela preocupada. A Onami se nega a conversar sobre. O Kiyotaka faz outra pergunta. Ele pergunta se ela não confia nele. A Onami responde que não é por conta disso. Ele é a pessoa que ela mais confia. Ela se sente mal pela derrota no exame. A Onami sente que foi a única que não cresceu nesse ano. Ela nota que a Suzune, o Ryuin e a Arisu estão evoluindo, enquanto ela continua estagnada. O Kiyotaka diz que ao longo do ano, não importa o que aconteça, a Onami tem que continuar a lutar junto com seus colegas. Nesse período ela pode sentir tristeza, felicidade e passar por dificuldades. Mas mesmo assim ela não deve parar de avançar. A Onami se pergunta o que ela deve fazer. O Kiyotaka se senta ao lado dela. Ele coloca a mão no cabelo da Onami e depois na sua bochecha. O Kiyotaka move os seus dedos até os lábios dela. Ele pergunta a Onami se ela vai se encontrar novamente com ele no ano que vem. Nesse mesmo dia, ela pergunta o que ele quer dizer. O Kiyotaka fala que quer encontrar com ela novamente no ano que vem, ninguém mais, apenas os dois. Ele se levanta e diz para a Onami não se sentir presa à confusão ou incertezas no próximo ano. É apenas para ela seguir em frente. Os dois prometem de se encontrar no ano que vem nesse mesmo dia. O Kiyotaka fala que no próximo ano vai dizer o que queria falar agora. A Onami agradece ao Kiyotaka. Ela diz que vai lutar com todas as suas forças para passar a classe A, concluindo a promessa dos dois pombinhos. O Kiyotaka começa a ter pensamentos bem amorosos. Ele fala que se a Onami cair no segundo ano, ele vai ser o único a acabar com ela. O Kiyotaka está usando os sentimentos que a Onami sente por ele, para fazer ela seguir em frente. Finalmente chegamos no dia 31, o dia que o Manabu vai embora. O Kiyotaka foi encontrar com o Manabu às 11h40, 20 minutos antes do horário combinado. A Suzune ainda não tinha aparecido. Enquanto ela não chegava, os dois ficaram conversando. O Kiyotaka se desculpou por não ter ajudado mais o Manabu quando ele estava no conselho estudantil. O Manabu fala que o Kiyotaka não deveria se culpar, já que era ele quem estava tentando impor a responsabilidade nele. Os dois conversam sobre o Nagumo e o que ele pretende fazer com a escola.
O Kiyotaka diz que quer observar as mudanças que vão ocorrer antes de fazer um julgamento. O sistema do Nagumo pretende fazer as pessoas que têm ótimas habilidades conseguir subir para a classe A individualmente, sem depender de uma classe. Nessa conversa também descobrimos a pontuação das classes do segundo ano. A classe A está com 1491 pontos, a classe B tem 889 pontos, a classe C tem 280 pontos e a classe D está com 76 pontos. Uma curiosidade sobre o Manabu é que ele tem uma intuição e uma percepção que faz com que ele descubra a habilidade do seu oponente até certo ponto. Por isso ele sabe que o Kiyotaka é um aluno diferenciado. O nosso protagonista queria saber o que o Manabu pensava dele, então perguntou qual era a sua avaliação. O Manabu diz que aos seus olhos, o Kiyotaka superou muito a sua previsão com base na sua experiência de vida. Não falha nas suas estratégias. O Kiyotaka também não é alguém que o Manabu possa derrotar em termos de força física. De todos os adversários que ele enfrentou, o Kiyotaka é a pessoa que ele não queria enfrentar. O Kiyotaka pergunta se o Manabu admite a derrota. Ele responde que isso é um assunto diferente, já que mesmo enfrentando um adversário perfeito, ainda existem chances de vitória. Depois o Manabu mostra um número do seu celular e dá a Akane para o Kiyotaka. Ele fala para o nosso protagonista lembrar dos dois números. O Manabu diz que se o Kiyotaka tiver algum problema depois que se formar, pode sempre falar com ele. Será que vamos ter um encontro dos dois no futuro? A Akane vai conseguir conquistar o seu amado Manabu nesse tempo? Eis a questão. Bom, voltando à conversa. O Kiyotaka pergunta para o Manabu sobre o que ele vai fazer depois da escola. Ele responde que vai contar quando o Kiyotaka se formar. 1 minuto depois das 12, a Suzune ainda não tinha chegado. O Manabu pede uma resposta do Kiyotaka como um presente de despedida. Ele pergunta por que o Kiyotaka esconde as suas habilidades. O nosso protagonista responde que não gosta de chamar a atenção. O Manabu fala que mesmo se ele quiser esconder o seu verdadeiro eu, isso é algo que ele pode manter. O Kiyotaka responde que isso é algo que ainda não pensou. O Manabu pergunta se ele planeja continuar fazendo isso no futuro. O Kiyotaka diz que é difícil dizer. Agora tem mais coisas que chamam a sua atenção. Não vai ter que levar a sério a maioria delas, mas ainda assim é mais do que antes. O Kiyotaka ainda não tinha certeza, mas disse ao Manabu o que estava sentindo no momento. O Manabu faz outra pergunta. Pergunta se o Kiyotaka continuar assim vai ter algum significado no futuro. O Kiyotaka responde que se olhando da perspectiva dele, querer uma vida confortável tem significado. O Manabu diz que talvez tenha, mas ele pergunta se o Kiyotaka não quer deixar algo enquanto está aqui na escola. E se for o caso, a pergunta você realmente acha que continuar assim vai ter um significado no futuro deve ser pensada com cuidado. O Kiyotaka fala que deixar algo para trás é uma coisa que só alguém que se destaca tanto como o Manabu pode fazer. O Manabu diz que se o Kiyotaka não pode deixar um legado na própria escola, então basta fazer isso nos alunos. Deixar o aluno conhecido como Kiyotaka marcado na mente deles. Assim eles não vão esquecer a sua existência. O Manabu agradece ao Kiyotaka por ele ajudar a Suzune a crescer. O Manabu fala que o Kiyotaka ocultou seu grande poder e ao longo do ano passou a entender ele totalmente. Ele diz que o Kiyotaka não é uma pessoa que pararia apenas nesse nível. Por isso, o Manabu espera que o Kiyotaka não o decepcione. O nosso protagonista marcar a sua existência nas pessoas. Isso é algo que eu quero ver. O Kiyotaka fala que no ano passado ele tentou o seu melhor para viver uma vida sossegada. Mas essa pode não ser a resposta que ele busca. Deve existir um significado para ter vindo para essa escola. Ele quer memórias aleatórias que o fariam feliz. Ver o Manabu indo embora fez o Kiyotaka se sentir um pouco solitário. Eram 12h10. A Suzune ainda não tinha chegado. O Kiyotaka até pensa em utilizar algum método para fazer ela ir. Também tivemos informações sobre as expulsões das classes do segundo e terceiro ano. Nos 3 anos do Manabu, tiveram 24 expulsões, onde 13 só foram no terceiro ano. Já no segundo ano do Nagumo deve ocorrer 17 expulsões, no primeiro ano foram 3 expulsões. Com o passar do tempo as dificuldades vão aumentando. O Manabu e o Kiyotaka apertam as mãos. O Manabu diz ao Kiyotaka que vai deixar a Suzune aos seus cuidados. Quando ele estava prestes a ir embora, a Suzune aparece. O Manabu se vira em direção à sua querida irmãzinha. Ele faz uma expressão que o Kiyotaka nunca viu. A Suzune pede desculpa por estar atrasada. O Manabu fala que ela voltou a ser ela mesmo. A Suzune diz que não é mais o seu antigo eu, que sempre seguia a sombra do Manabu. O antigo presidente do conselho estudantil faz uma pergunta para ela. Agora que ela finalmente parou de seguir ele, como vai viver no futuro? A Suzune responde que não vai mais seguir a sombra dos outros, ela vai encontrar o seu próprio caminho. E depois disso, vai andar na frente dos seus colegas, levando eles para o sucesso.
para encontrar o seu próprio caminho. Ela vai aprender com os seus companheiros nessa escola. O Kiyotaka diz que quando conheceu a Suzune, não esperava que ela crescesse tanto. O Manabu larga a bagagem e vai em direção à sua irmã. Ele pergunta a Suzune se ela sabe qual foi o maior motivo que fez ele se afastar dela. Ela não faz ideia. O Manabu viu nela um diamante bruto. Ele estava ansioso para ver aquela pedra bruta sendo polida, ganhando um poder que o ultrapassaria. Só que a Suzune ficou presa em uma ilusão, onde acreditava que era inferior ao Manabu. Ela desistiu por achar que era impossível superar ele. A Suzune decidiu abandonar o espaço para o próprio desenvolvimento pessoal. O Manabu não consegue perdoar isso. A Suzune queria estar no mesmo nível do Manabu, e ele queria que ela o superasse. Os dois irmãos se abraçam. O Manabu fala que ela deve se tornar mais forte e gentil do que qualquer outra pessoa. Ele também aproveita para revelar uma mentira que contou no passado. O Manabu disse anos atrás para a Suzune que gostava do cabelo dela comprido. Isso era uma mentira. Ele mentiu de propósito. Naquela época, a Suzune gostava de ficar com o cabelo curto, mas como ela sempre dava ouvidos à opinião do Manabu, ele mentiu para saber se ela ficaria com os cabelos compridos. Por isso quando eles se encontraram na escola, ele sabia que a Suzune não tinha mudado. Afinal de contas, ela ainda continuava com o cabelo comprido. O Manabu pede desculpas por ter mentido. Os dois irmãos sorriem um para o outro. Enquanto isso nosso protagonista estava de vela. O Manabu diz que daqui a 2 anos vai estar esperando pela Suzune na entrada principal. Ele quer ver o quanto ela cresceu. A Suzune fala que vai dar o seu melhor até o fim. O Manabu diz que está ansioso para encontrar novamente o Kiyotaka no futuro. O Kiyotaka se sente da mesma forma. Só que ele acha que esse novo encontro não vai acontecer. O motivo disso deve ser a volta do Kiyotaka ao quarto branco. Eram quase 12h30. O Manabu se despede dos dois, dizendo que eles vão se encontrar novamente no futuro. Depois que o seu irmão foi embora, a Suzune agradece ao Kiyotaka. Ela fala que ele ajudou hoje. Se o Kiyotaka não tivesse falado com o Manabu, ela não ia conseguir acompanhar. A Suzune diz que era o dia em que o seu irmão foi embora. Teria sido triste se ninguém fora ela fosse ver ele se despedir. Provavelmente outras pessoas também queriam se despedir do Manabu. Mas para tornar mais fácil da Suzune ir, ele só convidou ela e o Kiyotaka. A Suzune está se achando estranha de cabelo curto. Ela já estava acostumada a ter o cabelo longo. A Suzune cortou o cabelo para voltar ao seu antigo eu. Ela também pretendia alcançar o Manabu com isso. Foi a melhor maneira de transmitir os seus sentimentos. A Suzune se pergunta a si mesma se ela vai deixar o cabelo crescer ou vai manter ele curto. Se ela escolher deixar crescer, vai levar 2 anos para voltar ao tamanho antigo, bem a tempo da formatura. Agora que ela pode encarar o Manabu, qual vai ser a Suzune na formatura? A de cabelo longo ou a de cabelo curto? O Kiyotaka estava ansioso para ver o desenvolvimento da Suzune no futuro. Depois que o seu irmão foi embora, a Suzune queria ficar sozinha, mas o Kiyotaka não deixou. Ele continuou seguindo ela. A Suzune queria ficar sozinha porque queria chorar. Quando ela finalmente descobriu seus erros, ela novamente se separou do Manabu. Os dois só vão se reencontrar daqui a 2 anos. Se não fosse pela escola, a Suzune seguiria um Manabu até os confins da terra. Ela chorou como uma criança. O Kiyotaka diz que ela pode chorar o quanto quiser. Só que depois disso, ela vai precisar mostrar ao Manabu no futuro o quanto ela cresceu. De agora em diante, nada vai limitar o seu crescimento. Assim que parou de chorar, a Suzune se pergunta por que sempre comete erros quando está com o Kiyotaka. Eles até sentam próximos na sala de aula. Bom, essa pergunta ela tem que fazer ao autor da obra. A Suzune pergunta ao Kiyotaka por que ele não deixa ela ver quando ele comete erros. Isso é uma das coisas que ela guarda ansiosamente para ver no futuro. O nosso protagonista cometer erros é algo bem comum, então deve demorar um pouco para ela ver isso. Aproveitando que estavam a sós, o Kiyotaka diz o que quer caso vença a aposta. Ele fala que quer que a Suzune se junte ao conselho estudantil. Ela responde que aceita entrar para o conselho estudantil, mas não garante que vai conseguir ser aceita pelo Nagumo. O Kiyotaka diz para ela não se preocupar, porque o Nagumo é do tipo que aceita qualquer pessoa. Além disso, ela é a irmã do Manabu. Não tem como o Nagumo recusar. A Suzune pergunta ao Kiyotaka por que ele quer que ela entre para o conselho estudantil. Ele responde que o motivo é porque o Manabu pediu. O Kiyotaka quer que a Suzune fique de olho no conselho estudantil. Ele também aproveitou para falar sobre o acordo que tem com a Kushida. O acordo onde ele tem que dividir metade dos seus pontos privados de cada mês.
A Suzune pergunta se ele é idiota por ter feito um acordo assim. O Kiyotaka fala que fez esse acordo para ganhar a confiança da Kushida. Esse acordo até faz a Suzune duvidar das habilidades do nosso protagonista. Ela também pergunta o motivo dele estar dizendo sobre o acordo para ela. O Kiyotaka acredita que esse acordo não vai afetar ele no futuro, porque se a Kushida fosse expulsa, o problema seria resolvido. O Kiyotaka conta que planejava expulsar a Kushida, na verdade, ele ainda pensa que é melhor que ela fosse expulsa. A Suzune pergunta se ele está dizendo isso agora, é porque a situação mudou. O Kiyotaka responde que vai deixar a decisão sobre o que fazer com a Kushida com ela. A Suzune diz que não pretende expulsar a Kushida e nem outro colega de classe. Só que também não vai ter pensamentos ingênuos como o do Hirata. Existem colegas da classe que estão na lista para serem sacrificados. Se uma votação de classe acontecesse novamente, ela tomaria a decisão de quem seria expulso. Mas como a Kushida contribui muito para a classe, é difícil ela ser candidata à expulsão. O Kiyotaka fala que conforme a Suzune for crescendo e se tornar o centro da classe, a Kushida vai se tornar uma existência problemática. Por isso ele quer se livrar dela com antecedência. O assunto Kushida vai ser deixado com a Suzune. O Kiyotaka quer ver como a Suzune vai superar esse obstáculo. Com a conversa entre eles encerrada, a Suzune volta aos dormitórios. O Kiyotaka fica sozinho pensando. Ele pensa na conversa com a Onami, pensa na existência da Arisu, e nos crescimentos do Ryuen e da Suzune. O Kiyotaka esperava pelo confronto entre as 4 classes. Ele se pergunta se depois de mais um ano, como isso mudaria? As palavras do Manabu ainda estavam no seu coração. Se tornar um aluno lembrado por outros. As coisas que ele poderia fazer para se manter na memória deles. Isso ajudaria outros alunos e permitiria que eles crescessem. Depois, deixar que esses alunos que cresceram competir uns contra os outros. E almejar uma posição mais elevada como objetivo. O Kiyotaka diz que a existência conhecida como o seu coração cresceu acima das suas expectativas durante o ano passado. Não, ele ainda está crescendo agora. Ele se pergunta se a sua própria superficialidade estava se despedaçando e caindo, ou isso era tudo. O Kiyotaka se faz outra pergunta. Será que ainda vai estar nessa escola nessa mesma época no ano que vem?